Dois casos muito similares que ficaram sem solução e só foram resolvidos em 2023. Ambos os casos são de 1983, mas eles não foram resolvidos por falta de tecnologia para serem concluídos. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu não estou julgando ninguém, eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Eu coleto elas, organizo em um pequeno documentário, mas é só isso. Então já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso de Erin Gilmore e Susan Tice. A Susan Tice nasceu em 1938. Ela era uma mãe amorosa de 4 filhos, Ben, John, Christine e Jason. Ela foi descoberta pelo irmão depois de ter sido abusada sexualmente e esfaqueada até a morte na própria cama. A Christine, sua única filha, tinha 16 anos na época da morte da mãe. Ela estava em um acampamento em Calgary, quando a mãe foi morta em Toronto no dia 17 de agosto de 1983. Poucos meses depois, a uma curta caminhada da casa da Tice, o corpo da Erin Gilmore foi encontrado tendo sofrido o mesmo trauma e ferimentos que a Tice também tinha na cama. A Erin Gilmore nasceu em 1961 no Canadá. Ela era filha de Anna McCowan Johnson e David Gilmore e tinha 2 irmãos mais novos, Kaylin McCowell e Sean McCowell. O pai dela foi um magnata da mineração, empresário fundador da Fiji Water e investidor canadense. A Erin aspirava a seguir uma carreira de design de moda, mas os seus sonhos foram interrompidos. No dia 20 de dezembro de 1983, a Erin Gilmore, de 22 anos, foi encontrada morta no apartamento dela, em Yorkville, por um amigo que tinha ido buscar ela para uma festa. O apartamento estava revirado e a Erin havia sido esfaqueada até a morte na cama dela. O legista descobriu que ela também havia sido agredida sexualmente antes de ser assassinada. Os investigadores fizeram uma varredura de porta a porta, mas ninguém tinha visto algo fora do comum. O assassinato da Erin chamou muita atenção, mas apesar da publicidade, nada avançou na investigação. Assim como no caso da Susan, o assassinato da Erin permaneceu sem solução. Os anos se transformaram em décadas e os investigadores não estavam mais próximos de encontrar as novas informações, além das semelhanças entre os dois casos. Lembrando que eles não tinham acesso a DNA na época do caso. Os casos se tornaram frios e deixaram um sentido persistente de inquietação para os detetives até 2008, quando novas tecnologias e avanços de testes de DNA trouxeram o elo perdido. Os testes nas evidências encontradas em ambas as cenas do crime forneceram aos investigadores um perfil de DNA masculino desconhecido, que ligava o perpetrador a ambos os assassinatos. Os dois casos se tornaram um só e os detetives estavam procurando por esse assassino. Foi um ponto de partida, mas a tecnologia da época não permitia respostas definitivas. O caso começou a aquecer, mas a paciência era necessária nessa época. Em 2019, o teste de genealogia genética estava nos seus primórdios. A polícia de Toronto se associou ao laboratório com base nos Estados Unidos, Otran Inc., para desenvolver uma árvore genealógica a partir do DNA recuperado em ambas as cenas do crime. Em 2022, a busca se restringiu a 5 irmãos. Por processo de eliminação, 4 foram descartados após amostras não corresponderem ao perfil. No dia 24 de novembro de 2022, policiais da Polícia Provincial de Ontário, juntamente com o detetive Andrew Doyle, do Serviço da Polícia de Toronto, chegaram à casa de Joseph George Sutherland, de 61 anos, em Mussini, Ontário. Os investigadores tentaram obter uma amostra do Sutherland de forma discreta. Quando isso falhou, eles abordaram e conseguiram convencer um juiz de que eles tinham provas razoáveis para acreditar que ele estava por trás dos assassinatos da Susan e da Erin. O mandado foi concedido e o Sutherland forneceu a amostra de DNA sem maiores incidentes. A correspondência foi positiva. O Sutherland tinha 22 anos e vivia em Toronto na época dos assassinatos. Ele se mudou para Mussini, uma cidade remota perto da Baía de James. O perfil dele no Facebook revelava um homem que estava vivendo uma vida normal. As fotos sugeriam que ele gostava de atividades ao ar livre e, como qualquer outra pessoa na plataforma social, ele reclamava sobre questões do dia a dia.
O Sutherland foi então levado de avião para Toronto, onde ele foi detido sem direito à fiança. Ele foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau. Ele compareceu ao tribunal do dia 9 de dezembro de 2022. Antes desse dia chegar, os investigadores começaram a revisar os movimentos do Sutherland para verificar se ele foi responsável por outros crimes nos anos seguintes aos assassinatos. Se o caso fosse a julgamento, seria a primeira vez no Canadá que uma pessoa seria julgada após ser presa usando pesquisa de genealogia genética. O chefe de polícia James Hammer reconheceu que o fechamento do caso foi agridoce. Ele disse que, embora eles estivessem aliviados em anunciar a prisão do assassino, isso nunca ia trazer a Erin ou a Susan de volta. Mas isso acontece em todos os casos. Para a família da Erin, foi um alívio finalmente ter respostas. O irmão da Erin, Sean McCall, disse que chorou ao receber a melhor ligação que ele já teve na vida. Ele disse que eles estavam esperando por esse dia praticamente a vida inteira. O pai da Erin e os 2 irmãos mais novos, o Sean e o Kaylin, estavam esperando por essa notícia. A mãe, a Anna, morreu 2 anos antes do caso ser resolvido e foi assombrada por não saber a verdade. Para a família da Susan, foi torturante não saber quem havia tirado a mãe deles, sabendo que seus últimos momentos de vida estavam tão cheios de terror. O assassinato da Susan Tice, em agosto de 1983, destruiu a família Tice e ensinou a filha a lição de que os homens usam o sexo como uma arma. A filha da Susan disse que a morte da mãe foi tortura. Ela disse que essa provavelmente era a maneira mais assustadora que as mulheres podiam morrer. Ela disse que fez um soquinho de comemoração com a foto da mãe após ouvir a notícia e disse em voz alta: "Nós o pegamos para você." Embora ainda fosse apenas uma acusação criminal, ambas as famílias acreditavam que finalmente encontraram a pessoa certa. Não importava quanto tempo tinha passado, eles acreditavam que a justiça ia prevalecer e ninguém devia perder a esperança de encontrar respostas. Durante a audiência, vários familiares e amigos de ambas as mulheres compartilharam declarações de impacto das vítimas. Durante o depoimento como vítima, Christine relembrou que passou noites sem dormir preocupada se esse mal encontraria ela da mesma forma que encontrou a mãe dela. Ela disse que mantém um taco de beisebol no quarto e considera a porta da frente que range um sistema de alarme precoce, no caso de um intruso. A Christine descreveu a mãe como o centro do seu mundo, relembrando sua gentileza, a sua risada, as suas invenções culinárias únicas, incluindo torta de hambúrguer de espaguete. Depois que todas as declarações de impacto das vítimas foram lidas, o Sutherland se desculpou por não ter confessado os assassinatos antes em um discurso choroso no tribunal. Ele disse que as coisas que ele fez quebraram ele. Quebraram o coração dele, a mente e o espírito. O Sutherland disse que buscou o perdão da Susan e da Erin por meio de uma busca espiritual, de acordo com a fé dele indígena. O Sutherland disse que sentiu uma onda de alívio após confessar os assassinatos. Ele disse que esperava que os entes queridos da Susan e da Erin pudessem perdoar ele, e desejou a eles um encerramento e cura. Segundo ele, agora ele estava aprendendo o caminho de um bom ser humano e disse que não saiu desse caminho desde então. Os 2 filhos adultos da Susan, o Ben e o Jason, também falaram na audiência de sentença. O Ben Tice disse que não conseguia ler sua declaração em voz alta até visitar o túmulo da mãe no dia anterior. Ele disse que esse exercício foi uma das tarefas mais difíceis e dolorosas da vida dele. O Ben disse que descobriu por meio de aconselhamento que adquiriu transtorno de estresse pós-traumático após a morte da mãe. Em um determinado momento, ele se dirigiu diretamente ao Sutherland. Ele perguntou por que tirar ela desse mundo. Que direito ele tinha de fazer isso? O Jason Tice disse que a morte da mãe lhe ensinou que ele sempre está sozinho. Até hoje, ele disse que não é particularmente próximo de ninguém. Ele disse que não se arrepende de quem ele se tornou, mas que ele não era nem um pouco a pessoa que ele esperava se tornar. Quando criança, ele disse que costumava fantasiar sobre vingança pela morte da mãe dele. Ele ainda disse que, agora, no crepúsculo da minha dor, não há consolo a ser encontrado em pensamentos de retribuição, apenas aceitação sombria. Os irmãos da Erin Gilmore enfatizaram o impacto do assassinato dela na mãe deles, a Anna, que morreu em 2020 antes do Sutherland ser preso. O Sean, o irmão da Erin, disse para o Sutherland não se enganar, que quando ele assassinou a Erin, ele também matou uma parte da mãe deles. O Sean disse que a sua mãe seria a que mais se aliviaria ao saber que o Sutherland havia sido apreendido. Ela tinha trabalhado duro para encontrar forças para continuar após o assassinato da sua única filha. Ela, como muitos dos seus amigos disseram, nunca mais foi a mesma. Ainda bem que ele, aparentemente, não cometeu mais nenhum crime depois desses 2 assassinatos consecutivos. A dor de um assassinato macabro como esse levou as 2 famílias das vítimas a ficarem presas nessa tragédia, até que o assassino foi descoberto.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje, foi um pouquinho mais curto. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.